paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para fazer a nossa última aula do nosso primeiro trimestre de 2023, da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre estudamos sobre o Evangelho de Marcos, o serviço e a missão do servo na obra de Deus. Podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor e dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Agradecemos primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecemos a editora Betel por ter confeccionado esse material, a vida do pastor Abinair Vargas Vieira, que Deus venha conceder a ele mais e mais sabedoria para produzir mais materiais de ensino da palavra de Deus, como foi o livro de Marcos, ou o Evangelho de Marcos. É uma honra poder ensinar a palavra de Deus. Então, quando você for orar, você lembra, irmão, do pastor Abinair, lembra da equipe da editora Betel que produz material, CPAD, Central Gospel, as salas de jovens, adolescente, pré-adolescente, porque mesmo tendo um custo das revistas, a gente adquirir, são materiais que enriquecem a nossa vida e esse valor, que enriquece nossa vida jamais poderá ser tirado de nós. É algo que a gente aprende, que a gente compra, que ninguém nos rouba. É o conhecimento, tá bom? Eu agradeço você que passou 3 meses aqui comigo, aprendendo sobre o Evangelho de Marcos, aprendendo a servir, certo? Vamos para a nossa última lição. Lição de número 13, será aplicada nas suas igrejas dia 26 de março de 2023, último domingo do mês de março, que será aplicada essa revista, Falando no dia 26 de março, eu estarei lá em Barueri fazendo o encerramento da Escola Bíblica Dominical. A minha Rose, vai estar a tia Tami com as crianças, nós vamos estar lá, Rua Mississippi, lá acho que é Bairro do Sol, e do pastor presidente, acho que é Benhur, acho que é isso o nome dele. Mas aí, Rua Mississippi, então você que é da região de Barueri, eu vou estar lá fazendo o encerramento desse trimestre, 9 horas da manhã, tá bom? Horário da nossa Escola Bíblica Dominical. Como você viu aqui na mesa, a revista nova da editora Betel já está na minha mão, na lição 13, Betel? Na lição 13 já chegou aqui, uma capa muito bonita, mexe aqui o universo, o brilho do sol ali, as galáxias, enfim, um jardim falando de Gênesis, vamos falar, de Gênesis. Confesso que eu pensei uma coisa, mas a editora fez outra, Isso é coisa do professor. A segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Eu achei que ele ia contar mais sobre a criação de Gênesis, Trazer ali o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, sétimo, e depois vinha ali a queda, mas já a promessa da redenção. Mas não, ele vai por um caminho de ter a segurança das promessas de Deus, Ele começa a lição 1 do Éden a Betel. E a lição 13 ele vai falar sobre as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Na próxima lição, na primeira lição, eu apresento para vocês as 13, mas é essa revista aqui. O pastor o comentarista é o pastor Abinair, é o pastor Abner, isso mesmo. Abner Ferreira, Bispo Abner. Uma revista muito bonita. Eu espero que me surpreenda, que traga aprendizado, porque essa daqui, era para eu ter comprado em capa dura e guardado, irmãos. Essa aqui, e a gente vai a cada trimestre querendo se superar, não é verdade? Então, vamos aprender aí 3 meses sobre a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Livro de Gênesis. É isso aí. Vamos para a nossa revista, para a nossa lição. É a nossa última revista. O tema da lição é: o servo ordena a pregação do Evangelho.
já começo logo chacoalhando, porque muitas pessoas foram ensinadas erradas, mas graças a Deus que você está numa escola bíblica dominical e vai aprender certo. Você pergunta para a pessoa assim, na igreja, irmão, sabe pregar? Ah, irmão, não sei pregar não, pelo amor de Deus, não sei pregar não. Então, foi ensinado tão errado que quem prega, quem está com o microfone na mão, que se criou uma máxima dentro da igreja dos irmãos que eles dizem que não sabe pregar, e é uma mentira. Todo aquele que é nascido de Cristo, ele é chamado para pregar. Todo aquele que é nascido em Cristo é chamado para pregar, independente se é com o microfone na mão, se é no evangelismo na rua, ou se é na sua vizinhança, na escola, não importa. Você que entregou a sua vida a Jesus, as letras miúdas, sabe a letra miúda do contrato que você não leu? Lá está dizendo, você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador? Aceito. Acredito que Ele morreu e ressuscitou? Acredito. Acredito que Ele vai vir buscar a sua igreja? Acredito. Amém. É só isso? É não. Tem as letras miúdas. Agora você tem a responsabilidade de propagar o Evangelho em todo o mundo. Ah, mas não tem que ser pastor? Não. Tem que ser reverendo, bispo, apóstolo? Não. Tem que aceitar Cristo. Aceitou Cristo, está na linha, no rodapé ou nas letras miúdas que você tem que pregar o Evangelho. Eita, é mesmo, professor? É sério. Livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. É isso aí, já comecei dando subsídio para vocês, né? Essa é a vida, é o meu jeito de dar aula. Hoje, eu estou gravando no domingo, hoje eu não dei aula. A Dude, a minha amiga Edileuza, deu aula no meu lugar. Eu cedei o meu lugar para ela dar aula, dei uma aula sensacional. Fiquei só dando um suporte. Eu abri a escola dominical, fiz a introdução toda, né? E depois fiz a conclusão, mas ela que deu a aula. Dude, ó, parabéns, mulheres dando aula, viu? Sensacional. Certo? Nosso texto áureo nos diz no livro de Marcos, capítulo de número 16, verso de número 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Para quem ele falou? Para todo aquele que aceita Cristo. O discípulo vai lá, anuncia, e todo aquele que aceitar, ele vai replicar, multiplicar essa verdade, tá bom? Nossa verdade aplicada nos diz, o evangelho de Marcos, fui rápido demais, né, irmão? Misericórdia. Nossa verdade aplicada de hoje nos diz, o evangelho de Marcos inicia apresentando Jesus a sua missão e finalmente com a missão dada aos seus discípulos, ou seja, Jesus finaliza a sua missão. Marca aí. Jesus finalizando a sua missão. E como ele finaliza a sua missão, ele passa a missão para os seus discípulos. Pronto. Finalizou a minha parte, eu vou para o Pai, agora vocês vão fazer essa missão, tá ok? O objetivo da lição de hoje é explicar que a ordem do ide continua irrevogável, ou seja, não pode mudar. Podemos colocar irrevogável, imutável, pronto, é isso aí, não tem como mudar essa ordem até que ele venha. Enquanto ele não vem, assim faremos. Segundo objetivo, mostrar a importância da pregação do Evangelho. Por que que é importante? Vamos ver também. Falar que a grande comissão anuncia o amor de Deus. Então, esse capítulo 16 de Marcos, verso 15, é chamado de a grande comissão. Tá bom? É para todos nós. Texto de referência de hoje, livro de Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao verso 20. Se você não tiver uma régua na sua mão, uma Bíblia bonitona como a minha, aqui, Bíblia da Escola Bíblica, você pode acompanhar na descrição do vídeo, tá bom? Nos diz assim, e disse, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Opa! E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas,
Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por toda a parte, cooperando com ele o Senhor, com eles, né? No plural, o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que seguia. Amém. Uau, aqui tem algumas verdades que precisamos fazer para os nossos dias. Primeiro, o id, eu já falei, então vamos para o versículo de número 16. Quem crê, pronto, já começa aqui, quem crê e for batizado será salvo. Crê e batiza, tá bom? O contexto aqui, professor, mas hoje tem que fazer curso para se batizar. Eu tenho ali o livro do Dink. E por que e se a pessoa aceitou Jesus no deu tempo de se batizar, ela está salva? É evidente que sim. A vida de aceitar Cristo como princípio e depois vem o batismo e depois vem a ceia é consequência. Porém, se você aceitar Cristo e não se batizar e você morrer e a sua vida já está entregue a Ele, glória para você. Se você aceitou Cristo, confessou Ele com verdade no seu coração e professou Ele com a sua boca e você não teve a oportunidade de tomar ceia, não tem problema. Você vai tomar ceia com Ele naquele grande dia. Tá bom? Quando ele fala isso aqui, é que antigamente, aí se chama contexto, aí precisa da aula. Contexto contemporâneo daquela época, não contemporâneo dos nossos dias. Lá, o uso e costumes do tempo de Jesus. Vamos tirar contemporâneo, que serve para os dias atuais, então o uso e costumes lá com Jesus. Como seria? Explica aí, professor. Lembra lá quando Felipe usado pelo Espírito Santo, dizendo, se aproxima da carruagem e começa a pregar para aquele eunuco e diz para ele, entende tu que lê? Como poderia entender se não tem quem me explique? Ele disse, permite que eu suba que eu te explico, sobe. Aí subiu e começou a pregar. No final da pregação do Felipe, né, diante de todo o texto lá, ele diz, eis a água. O que me impede de ser batizado? Nada. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou e vai nos buscar, nada te impede. Desce a água, é batizado e vai embora. Então, e por que hoje não é assim, professor? Eu já expliquei. Tem igreja que ainda adota assim. Porém, no entanto, portanto, aprenda isso. Infelizmente, antigamente, quando você era batizado, estou falando dos tempos de Jesus, não dava para voltar atrás. Ah, eu fui lá por empolgação, eu fui lá porque insistiram, eu fui lá por emoção. Tanto que, para ser batizado, não era os discípulos que perguntavam se você queria, era você que decidia querer se batizar. Lembra de João Batista? João Batista não ia de casa em casa perguntando quem queria se batizar. João já estava na beira do Jordão e as pessoas iam ter com João. E a mensagem do João era bem mamão com açúcar, Nutella. Arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? É assim. Lembrando que João não ia atrás de ninguém. Eles que iam atrás de João. E João pregar, tem que ter arrependimento, tem que largar a vida pecaminosa, ladrão, bandido, prostituta, homossexual, fornicador, adulto, tem que largar tudo isso se quiser. E aí quando você era batizado, não dava para dizer, não, foi sem querer. Lembra quando Pedro é reconhecido? Isso tudo subsídio, irmão, isso aqui não é conversa, balela, isso aqui é ensino para você, tá bom? Aqui é ensino, já estou te ensinando, ó. Quando Jesus fala que Pedro ia negar ele e ele está lá, qual foi as três coisas? Tu andava com ele, tu veste igual ele, tu fala igual ele. Ou seja, não dá. Então Pedro corre porque achava, vão me prender também. Então não era esse negócio, eu vou estar na igreja hoje, estou na igreja amanhã. Estou na igreja hoje, estou na igreja amanhã. Por isso que Tony Pinho, sou a favor que para se batizar tem que se fazer um discipulado de no mínimo 3 meses para saber se o cidadão quer. Porque ele batiza hoje, amanhã ele já não quer. Ele batizou no domingo, de noite.
Saiu, quando chegou, antes de sair da igreja mesmo, não, eu fui batizado, não sei o que, o amigo ligou, nós tá aqui na tabacaria aqui, ó, dá um pulinho pra nós tomar uma breja. Aí o cara, foi por emoção, tô indo lá. Entendeu? E aí, antigamente não dava pra fazer essa... Não dava pra ficar titubeando, meu irmão. Então, Tony, eu sou a favor que para se batizar precisa-se de 3 meses de discipulado para saber se é isso mesmo que o cidadão quer. Eu sou, mesmo sabendo que tem igreja no Brasil, que se você for na igreja dele hoje, aceitar Jesus hoje mesmo, já tem um tanque para batizar você. Você só não batiza se você não quiser, mas lá já tem. Aí a roupa, não sei como é que funciona, mas eu sei que ele batiza você na hora. Não importa se está bêbado, se está drogado, se você está com arma na cinta, não importa. Se você quer, ele te batiza. Hoje no Brasil, tá bom? Tem pelo menos 2 denominações no Brasil que assim o faz. Eu, Tony, não concordo. Ponto. Se crê, for batizado, será salvo. Ponto. Quem não crê já está condenado. Ah, você que já acredita? Não. Pronto, irmão, acabou. Já está no inferno. Professor, não fala isso não é eu que estou falando, é Marcos capítulo 16, verso 16. Você crê em Deus, para mim não existe. Pronto, é inferno. E é assim, irmão. A gente tá querendo enfeitar demais. Oh, meu pai do céu. Tá querendo enfeitar? Não. Oh, nenenzinho. Para. Você crê que Jesus é filho de Deus? Não acredito. Inferno para você. Eu não vou para o inferno. Você vai sem acreditar mesmo. Como fala o pastor Cláudio Duarte. Para ir para o inferno não precisa crer. Para que você precisa ir para o céu? Para você ir para o céu que você precisa crer. Para o inferno você vai sem acreditar mesmo. Será condenado, tá aí. Vai ser condenado e acabou, irmão. Se ele se arrepender, sim, mas enquanto não se arrepende, não crê, irmão, está condenado. Versículo que segue, 17. E esses sinais, que sinais? Sinais de falar em línguas, como diz aqui, cura, diversas curas, prodígios e por aí vai. Todos esses aqui, certo? Vamos lá, o 17. Isso aqui é muito importante desse 17 aqui, ó. Ele diz assim... 17 não, perdão, 20, o 20, diz, eu vou pular do 17 para o 20, o 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguia. Então é muito interessante que Marcos ainda relata que mesmo Jesus tendo ido embora para o céu, voltado para o céu, né? Deixado o Espírito Santo, ainda era confirmado os sinais. Então, essa é a nossa vida. Precisamos voltar a pregar o Evangelho como ele é. Aquele que não crê será condenado, até que ele se arrependa. Tá bom? Hino sugerido de hoje, olha que legal, o hino 15, o hino da harpa, né? O hino 15 é o hino das Assembleias de Deus, hino 1569 e o 395. Vocês sabem que eu não sei cantar, então nem adianta eu começar, certo? Mas o hino 15 é conhecido de todos nós. Motivo de oração de hoje que pede o pastor Abinaí nessa última aula, nos diz assim: ore para que pessoas promova ações evangelísticas em todo o mundo. Billy Graham, eu tenho alguns livros ali do Billy Graham, na verdade eu tenho 2, para ser mais exato. E Billy Graham pregava, irmão, para 800 mil, 900 mil, 1 milhão de pessoas. Billy Graham, irmãos. Então, eu sou de Pernambuco, uma cidadezinha chamada Itaquitinga. Eu não vivi o cristianismo lá, mas a minha esposa contava que lá tinha as cruzadas evangelísticas, que juntava centenas de milhares de pessoas para poderem ouvir a palavra de Deus. Sabe, eu não sei pronunciar, o inglês é terrível, o português já não consigo, imagina o inglês. Acho que é Descend, que quem organiza é o... rapaz, é um japonês, não é preconceito não, rapaz, qual é o nome dele, moço? Fugiu o nome dele agora. Alguma coisa Tamashiro, não, Tamashiro é o Yuji. Gente, fugiu o nome dele agora. Ele é organizador. O Descend, que aluga um estádio aqui em São Paulo, foi no Morumbi, e aí foi vários cantores, vários pregadores. Isso aí, irmão, já é normal, não sei agora. Em Pernambuco, isso era normal. Cruzadas evangelísticas, e aceitava Jesus assim, a 100, 200, 300 pessoas de uma vez. É mesmo, professor? Opa, tem algum pernambucano aqui que uns 20 anos atrás lembra disso?
Pois é, minha Rose falava isso para mim direto. Então, precisamos orar por esse motivo. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, primeiro agradecemos a Ti pela honra e o privilégio de chegarmos na última lição desse trimestre, a lição de número 13, que temos como missão propagar o Evangelho que o Teu Filho Jesus nos deixou. Oramos pela vida do pastor Abinair, que o Senhor venha dar saúde, sabedoria, discernimento, para que ele venha cada vez mais escrever material. Abençoa toda a equipe da editora Betel. Quero te pedir que o pastor Abinair e todo o pastor Abner, que vai para o próximo trimestre, todos os pastores que têm essa autoridade, esse poder de ter organizado e poder organizar cruzadas evangelísticas pelo mundo todo, começando aqui por Diadema, São Paulo, de onde eu estou, e que se espalhe para o mundo inteiro, que tenha mais e mais cruzadas evangelísticas, para que o mundo saiba que Tu és o Senhor e Tu vais mandar o Teu Filho de volta para nos buscar. Amém. Amém, meus irmãos. A lição será bem sucinta, porque já aprendemos tudo. Glória a Deus por isso. É mais orientação e fechamento desse ponto de número, capítulo de número 16. Nossa introdução nos diz: a atmosfera desta lição nos fará ver a proeminência das verdades e dos resultados contidos na grande comissão, e nos permitir ver nossa responsabilidade e a urgência de cumprirmos essa ordem do servo. Então eu marcaria essa aqui, ó, ordem do servo. Eu gosto de falar num grupo de casais, casados para sempre, que eu e a minha Rose ministramos o curso, que existe coisas na Bíblia que não é pedido, é ordem. E ordem você só tem duas opções: ou você obedece ou você desobedece. Ide por todo mundo não é um pedido, não é uma sugestão, não é eu penso, não é eu acho, não é quem sabe, seria bom, não. O ide é uma ordem. Ou você é obediente e cumpre o ide, ou você é desobediente e não cumpre o ide. Ponto. Tá bom? Nosso ponto de número 1 é missão, um projeto do coração de Deus. Verdade. Eu vou até ler aqui um texto. Me perdoe se a minha Bíblia ainda estiver com folhas grudadas, que vocês sabem que a minha Bíblia é nova. Teve uma irmã que ficou rindo porque eu disse: nossa não, minha, compre a sua. É isso mesmo. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. Até para achar, irmão, as coisas aqui fica difícil ser acostumado com a minha outra Bíblia ali, né? E diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui já começa a missão. A missão começa com Deus. Deus dizendo que iria mandar o seu filho para cumprir essa missão. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Tá bom? Vamos lá. O servo confiou aos seus discípulos a honrada tarefa de proclamar a todas as criaturas a boa nova de salvação. Todo ser humano precisa saber que há reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aí deixa eu marcar aqui, ó, porque a gente já está lendo Marcos 16, aí a gente vai ler 2 Coríntios, tá bom? Espera só um pouquinho, deixa eu terminar a leitura que a gente lê 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. O conteúdo das boas novas foi ansiosamente esperado ao longo do tempo. Até mesmo os anjos ansiavam observar mais atentamente, né? Até os anjos, irmãos, quiseram ou tentaram, desejaram, né? Vamos dizer assim, melhor dizendo, a pregar o Evangelho. Isso é 1 Pedro, capítulo 1, do verso 10, verso 12. Mas vamos lá para Coríntios, livro de João, com cuidado. 1
Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 20. Vamos ver o que nos diz, 16, 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Ou seja, você sabe o que é um embaixador? É um representante, é alguém que fala no nome de. Então, Paulo diz que nós somos esses embaixadores de Deus. Você já tem a noção, o tamanho da noção de que você é um porta-voz, um embaixador de Deus, para anunciar as boas novas, como Paulo está dizendo aqui, para anunciar que há reconciliação nele, através de Jesus Cristo, nele eu falo, Deus, maravilha. 1.1. A grande comissão ortogada pelo servo. Marcos teve a lucidez de narrar que, após a ressurreição do servo, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, que foi prontamente até os discípulos narrar que o mestre vivia sendo prontamente ignorada pelos mesmos, né? Eles não acreditaram, né? Maria Madalena chegou e disse: olha, o mestre ressuscitou. Eles disseram: não, nós não acreditamos não, correram para ver e chegaram lá, tiveram a grata surpresa de não encontrá-lo mais lá. Eita glória! Posteriormente, ele se fez ver por 2 dos seus discípulos que anunciaram aos outros, contudo, assim como havia feito com Maria Madalena, os ignoraram. Então tem pessoas que falam assim: ignorou porque foi Maria. Não, mas não foi só Maria. Teve pessoas que mesmo... Vamos ler o texto, que aí a gente fica melhor? Vamos lá, Marcos capítulo 16. Vamos ler os dois textos, porque hoje em dia, né? Jesus é um preconceituoso, não quis acreditar porque foi Maria Madalena. Tá, mas os 2 discípulos também, o pessoal também não acreditou, tá bom? Então não foi somente porque foi Maria Madalena, porque o povo não quer acreditar porque foi grandioso o negócio, certo? Marcos capítulo 16, verso 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expulsava 7 demônios. Ponto. Até o 11, diz assim: e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e chorando. Ou seja, já fazia 2 dias, era o terceiro e ainda estavam chorando. Diz o texto de Marcos 16, verso 10. Agora o 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Certo? Preconceito, feminino, não, nada disso. Por quê? No versículo 12, a gente continua. E olha o que diz. Os discípulos ouviram, não acreditaram, mas foram ver. Então, quando você não acredita em algo, você não acredita. Eu vou ver para quê? Eu não acredito mesmo, mas não. Os discípulos foram se certificar. Então, logo, eles acreditaram sim. Tá bom? Eles acreditaram sim, mas muitos não. Olha só o versículo 12 de Marcos 16. Depois disso, Jesus manifestou-se outra vez a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles, anunciava aos demais, mas também estes 2 eles não acreditaram. Então, não foi somente Maria Madalena, como os 2 discípulos que não acreditaram. Lembrando que eu digo, né, eles disseram que não acreditaram, mas correram para ver. Eu não sei como é que é isso, não é verdade? Mas houve incredulidade, até que Jesus apareceu para todos eles. E Tomézão, ainda disse: se eu não ver, eu não creio. Se eu não pôr a mão, eu não acredito. Aí Jesus diz aquela frase que serve para todos nós, até hoje. Tomé, bem-aventurados que não viram, mas crê, Tomé. Eita, somos nós. Não vimos, mas cremos. E por fim, o servo aparece aos 11 e os repreende por sua incredulidade e lhe dá uma ordenança que se estenda à igreja até agora,
que é de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Primeiro Jesus falou: seus incrédulos, por que vocês fizeram isso? Vocês não acreditaram em 3 pessoas que disse que me viram? Pois é, mas eu vou dar uma ordem para vocês, que vocês vão. Verso 14 do capítulo 16. Finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. Aí vem a frase: e disse-lhe: pronto, vão por todo o mundo. Pronto. Então ele diz: você acha o quê? Você acha que os que me seguiam iam estar mentindo? Não, acreditem, certo? Aí acreditaram a partir daí e ganharam a grande comissão que se estende até nós. 1.2. O porquê que o servo ter delegado esta missão a todos os seus discípulos. Por quê? Vamos ver. No início das Escrituras, somos apresentados que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis capítulo 1, 26. Contudo, o homem pecou e afastou-se de Deus. Neste sentido, o profeta Isaías diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu gosto muito dessa passagem de Isaías 59, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, e nem o seu ouvido que para que não possa te ouvir. Mas, porém, no entanto, portanto, os vossos pecados fazem divisão entre você e o seu Deus. Eita, é forte demais. Paulo diz que pelo fato de haver pecado, o homem recebeu a sentença sombria, a morte física e espiritual. A serpente enganou Eva direitinho: se tu comeres, tu não vai morrer, tu vai ser igual a ele. Porém, Eva não sabia o que significava morrer. Já vai mais ensino para você aí. Eva não sabia o que significava morrer. Provavelmente Eva não tinha visto ninguém ainda morrer, porque pelo menos se eu acredito na Bíblia e está escrito na Bíblia e eu cumpro o que está na Bíblia, a Bíblia diz que o primeiro homicídio foi através do filho de Eva. Então, se o primeiro homicídio aconteceu ali, Eva não tinha noção do que era morrer. Talvez um animal, talvez, mas a Bíblia não relata, mas ela não sabia o que era morte. Mas Satanás disse: tu não morre, mas só que ela não morreu fisicamente na hora, porém morreu espiritualmente, que foi muito pior. É pior do que a morte física, professor? É, porque a morte física, se eu morrer em Cristo, eu vou para o céu. A morte espiritual vai me afastando de Deus, sem que eu nem perceba, até eu descobrir que eu já estou longe dele demais. Foi o que aconteceu com a Eva. Sabemos que o afastamento de Deus traz sofrimento e condenação. Deste modo, João diz que a solução divina para tal castigo foi o sacrifício vicário de Cristo, substituto. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê? Vida eterna. Você não crê? Inferno. Simples assim. Eu digo que a Bíblia, ela não é humanas, a Bíblia ela é exata. Que loucura é essa, professor? Não, irmão. A Bíblia ela é exata, da ciência exata e não da ciência humana. Por quê? Você só tem 2 opções: céu ou inferno. Exato. Ponto. É assim. É desse jeito. Assim, esta ordem narrada no Evangelho de Marcos, que devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Já lemos Marcos 16, aliás, estamos no decorrer da leitura aqui. É para trazer o homem novamente ao encontro com o seu Criador, logo que foi perdido com a prática do pecado. Quem traz isso? Esse é o relicare. Não confunda, você é professor de escola dominical, você é aluno da escola dominical. Não confunda religião com religiosidade. Religião é o que você vive.
religião é Jesus, o nosso religare. A palavra religião vem de religar. Nós que estávamos desligados de Deus, Jesus, que é a nossa religião, nos ligou de volta a Ele. Religiosidade são dogmas, são aqueles ensinamentos, são aquelas coisas que são impostas, obrigada, isso é religiosidade. Não confunda uma coisa com a outra, tá bom? Não, fecha a porta aí, que eu esqueci de fechar. A paz, povo de Deus. Não é? Tá limpinho. Tá limpinho. Certo? Fica aí a dica. Não confunda uma coisa com a outra, tá bom? Vamos lá. 1.3. O servo nos ensina que a pregação do evangelho deve ser nossa prioridade. Eu aceitei Jesus como prioridade, pregar o evangelho. Eita, vamos ver se isso é verdade ou não. Marcos dá destaque para a mensagem que necessitaria ser pregada em nome de Jesus, conhecida como a Grande Comissão. Vale citar que esse foi o último grande ensinamento oferecido pelo servo aos seus discípulos. A ordem foi muito clara. Era preciso que eles difundissem tudo aquilo que eles haviam aprendido com o Mestre. Por isso, eles deveriam ir a todas as nações do mundo, demonstrando a necessidade de arrependimento para perdão dos pecados. Nesta ordem do servo, notamos 3 ensinamentos que devem ser prioridade da fé cristã: contribuir e fazer missão, evangelizar a todos e batizar para a remissão dos pecados. Parece jargão, meu irmão, mas não é. E eu já falo isso e eu entendi isso muito fácil. Por exemplo, eu sei como a minha Rose, ela não tem coragem ou ela não gosta, não se sente bem de ficar de frente para o celular, que eu gravo pelo celular, né? Você sabe isso aí. Eu gravo pelo celular. Ela não sinta vontade. Porém, não quer dizer que ela não faça a grande missão. Como eu falei para vocês, ela trabalha com mulheres nos bastidores. Ela é líder de casais como eu. Nós trabalhamos juntos para ser líder de casais. Então, ela não vem à frente, mas ela trabalha nos bastidores. Então, a grande comissão é isso. Às vezes a gente fala assim, irmão, você não pode ir para a África? Então, patrocina alguém. Dá uma oferta para alguém, porque alguém vai ter coragem. Por exemplo, se você quiser ofertar no canal Bíblia para o Cotidiano, para quê? Eu preciso comprar um celular melhor. O meu é um Tectoy One. Eu preciso elevar um pouquinho mais a qualidade dos meus vídeos. Precisaria subir um pouquinho mais a qualidade dos vídeos. Então, você quer ser esse evangelista indireto? Você pode ser. Tem aqui o Pix do canal, que é o meu e-mail, né? tonyrpinho@gmail.com. Você pode afetar com quanto? Com quanto você quiser. Como eu digo sempre, se você quiser e se você puder. E mesma coisa é missão. Eu não consigo ir para a África, não tenho coragem. Então você pega um missionário que você já tem, esses missionários, e ajuda com oferta. Manda para lá quanto? Não sei, irmão, vai ao seu coração. Você pode mandar de R$10 a R$1.000. Isso aí é você e Deus. Então isso é evangelizar. O evangelizar, às vezes, nessa proporção de nações, não precisa ser você. Mas uma coisa que você tem que entender, isso aí é fato. Não vou estar tirando essa responsabilidade de você, querendo que você me dê um iPhone 13, iPhone 14, Samsung S, Motorola Edge. Não vou querer que você me dê isso para eu continuar gravando aqui, não. Eu quero, mas você tem uma responsabilidade. Independente de quanto você vai me abençoar o canal. Tem uma responsabilidade que eu não posso fazer por você. Evangelizar na sua casa, evangelizar na sua escola, evangelizar na sua empresa, evangelizar na sua vizinhança, evangelizar dentro da sua parentela. Essa responsabilidade não é minha. Essa responsabilidade é sua. É para mim e para você. Cabe a mim e cabe a você fazer cada um dentro do seu. O nosso pastor Kaique, que não é nosso pastor mais, foi para outra igreja, ele dizia, eu jamais, ele falou de um modo geral, e eu entendi a frase dele, talvez, vamos colocar talvez que fica melhor, talvez eu nunca encontre você,
pessoalmente o teu pai, tua mãe, teu irmão, teu filho, para dizer para ele: Jesus te ama. Por isso que tem você para fazer isso. Tá bom? Então, tem coisas que eu não posso fazer por você. O missionário na África não pode fazer por você. Você pode mandar um missionário para a África, mas dentro da sua casa é você. Tá bom? Isso não é brincadeira, é muito sério. Certo? Esse foi o ponto de número 1. Agora vamos para o nosso ponto de número 2. Tá aí? Bem certinho, tudo bonitinho. Tá vendo que tá uma lição bem fluida, porque já passamos 3 meses estudando, né? Eu já falei várias vezes, não gosto de falar mais. Me ajudem. Você pode me ajudar se inscrevendo. Se inscrever agora, escreve no botão inscreva-se. Tem ali. Você clica lá. Aí clicou lá e tem um dedinho assim, ó. Você clica lá. Gostei. Aí o compartilhar não faz agora não, mas dá para você comentar. Amém, professor. Pronto, só isso. Você vai estar ajudando o canal. Se você puder me ajudar a comprar um celular melhor, fico grato. Que celular, professor? Não sei. Só peço que só sei que eu preciso de um celular melhor do que eu tenho. Eu preciso de um celular melhor do que eu tenho. E eu conto com a oferta voluntária, irmão. Não vai tirar do teu dízimo, não vai tirar da tua oferta na tua igreja, da cantina que você ajuda, dos adolescentes. Não faz isso. Serve a tua igreja primeiro. Se a tua igreja está bem servida, está bem ajudada, está bem suportada pela tua ajuda financeira, aí sim você vem e você quiser, diga bem claro. Aí você abençoa o canal para que eu possa comprar um celular melhor para o canal. Estou precisando, tá bom? Faz isso aí, me ajuda como você puder. Ponto 2, o servo possui um coração missionário. Jesus sim, Jesus e Deus, né? Um só, o coração dele era missão, né? Jesus pregava o evangelho onde ele podia, do jeito que ele podia. Jesus pregava o evangelho até no velório. Que é isso, professor? Ele pregou em 3 velórios, irmão. Jesus pregou em 3 velórios, irmãos. Não, professor, lógico que foi. Ele pregou lá no velório de Lázaro. Ele disse: Pai, glorifica-me para que eles vejam que tu me enviaste, eles creiam em ti. Pregou no velório de Lázaro. E a viúva de Naim estava saindo, e lá vem Jesus com a comitiva e diz para ele, parou o esquife lá e diz: levanta, menino. E aí a cidade toda se alegra e disse: aqui tem um que ressuscita morto depois de 3 dias, ressuscitou o menino que estava indo ser sepultado. E lá na filha de Jairo, não entra ninguém, mas essa menina não morre. Não, mas já morreu. Mangaram dele. Eita, mangaram dele. Meu Deus, de onde foi que eu fui tirar essa palavra? De Pernambuco. Eu sou pernambucano. Mangaram, ou seja, zombaram dele, caçoaram dele, tiraram onda. Sou paulista, sou não. Eu estou em São Paulo. Tiraram onda dele, irmão. Morreu, seu bobão. Não morreu não, irmão. Jesus falou: vai ressuscitar. Ressuscitou e todo mundo soube que eles não disseram que ela tinha morrido. Então Jesus evangelizou com a ressurreição, porque agora eles dizem: a gente falou que morreu, só que agora ressuscitou. Então agora, digo eu, não está na Bíblia, foi Jesus que mangou deles. Olha aí, tá vendo? Vai zombar do servo? Então, missão, como diz nossa terra, estava na veia, irmão, do servo. Vamos lá. O exercício da missão dada pelo servo de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura tem ressaltado ao longo dos anos na implantação de inúmeras igrejas locais. Isso mesmo, né? Tem se espalhado as igrejas locais. Versos 15, né? Mais uma vez: vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Então você prega, tem comunhão, tem a unidade. As Assembleias de Deus nasceram, irmão, primeiro pregando, fazendo da garagem ponto de pregação, culto de ação e graça, culto ao ar livre. Aí depois se nascia uma congregação, aliás, se nascia um ponto de pregação, depois uma congregação, depois virava uma igreja, irmão, pregando a palavra. As Assembleias de Deus fizeram isso
Muito bem. Esse negócio de testemunha de Jeová, sair de porta em porta, os assembleanos já faziam, ó. Daniel Berg, Gunaving, quando veio para o Brasil, era de porta em porta que eles faziam, irmão. Isso aí, pra gente é normal. Célula, grupo de célula, G12, não sei o que, irmão, nós já fazia isso, irmão. Os Assembleias de Deus já fazia isso, ó. Era pioneiro, irmão. Quanto aqui não recebia as irmãs do ciclo de oração? A Gláucia, uma jovem que me acompanha no Café com Deus Pai, todo dia 7 horas da manhã. Falei de Jesus para ela através do canal e ela aceitou Jesus. Olha aí você que está me ouvindo. Você que me ajuda curtindo, comentando, compartilhando e até financeiramente. Uma moça que aceitou Jesus escutando o Café com Deus Pai, que eu faço todo dia de manhã, 7h30 ao vivo e depois fica gravado. Ela aceitou Jesus e sexta ou foi sábado, agora eu não lembro exatamente, ela disse, foi ontem, foi no sábado, que hoje é domingo, ela dizendo que as irmãs do ciclo de oração iam lá orar no salão dela, na esmaltaria da Gláucia, porque era assim que a gente fazia. Alguém precisava de oração, saía as irmãs, que a minha esposa chamava de comissão, as irmãs da comissão, ela ia, irmão, de casa em casa, orava, isso aí pra gente era normal. Isso aí que o pessoal fala que está fazendo aí, os assembleanos já faziam há muito tempo, tá bom? Então, o servo pede que seja assim para poder propagar o evangelho. 2.1. O servo começa o seu ministério cumprindo o ID. Ele mesmo começou cumprindo o ID. Vamos ver? A ocupação profissional do servo foi ensinar a todos sobre o reino de Deus. É preciso lembrar que as pessoas nos dias dele esperavam ansiosamente por serem libertas da opressão romana e do fardo pesado posto pelos líderes judeus. Assim como todos aguardavam esse dia, o servo surgiu proclamando a essência das boas novas de Deus, dizendo sobre a necessidade do arrependimento e da necessidade de que todos tinham em crer no Evangelho. Era a continuação da pregação de João Batista, que tinha sido preso. Vamos ver a ocasião que, quando João batiza Jesus nas águas, que depois que João é preso, que Jesus sabe que João está preso, Jesus vai para Galileia. Indo para Galileia, ele vai fazer o quê, irmão? Passear? Vai fugir porque João foi preso? Nada disso. Ele vai cumprir o ID. Olha só o que é que fala livro de Marcos, capítulo 1, o verso de número 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creiam no evangelho. Irmão, esse evangelho de mamão com açúcar que nós está vendo aí, dizendo que não precisa ter arrependimento, só precisa ir para a igreja, não é o evangelho de Cristo. Cristo está dizendo aqui, ó, em Marcos capítulo 1, verso de número, o que ele fala a palavra certa, verso de número 15. Arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. E se você não tiver com a vida consertada, você não entrará no reino de Deus. Então Jesus cumpriu esse ID já no seu começo do seu evangelho. Estava na veia, como eu falei. 2.2. O servo montou sua equipe missionária. Isso mesmo. Jesus monta a sua equipe e essas equipes são montadas até hoje nas igrejas, que eu chamo de quartéis generais, para ser direcionado ao mundo. Vamos lá? Antes de ordenar o anúncio das boas novas do reino, o servo atuou para treinar os seus discípulos para quando chegasse o tempo eles fossem enviados e cumprisse o ID do Senhor. Aqui eu queria dar uma pausinha só, bem rapidinha. Qual é o grande problema, irmãos? Falta de capacitação para aquelas pessoas continuarem fazendo o evangelho. É sério, professor. Infelizmente, tem pessoas que não querem se esmerar em aprender. Essa semana eu estava falando com meu amigo Everton, que a gente vai estar lá, ele vai estar comigo lá em Barueri.
Eu disse, Everton, aproveita os cursos grátis que plataformas sérias estão oferecendo para você se especializar, porque ele gosta de missão. E eu indiquei o quê? Academia dos Pregadores. Se você não conhece, Academia dos Pregadores, eles oferecem 5 cursos grátis com certificado. Eu não vou lembrar de cor, os que tem grátis, mas eu lembro que lá tem 2, irmãos, que serve para você, serve para mim, serve para nós. Qual é? Discipulado é um curso com certificado, tá? Da Academia de Pregadores, e o outro é Missão e Evangelismo. Cabe tudinho aqui do que a gente está falando. Academia dos Pregadores, digitei Academia dos Pregadores, faz um cadastro lá, você tem 5 cursos grátis. Eu já fiz 3 ou 2? 3. Eu já fiz do Mark Anderson, porque o meu é muito família, né? Pelo ministério, eu fiz do Mark Anderson para a família, fiz do pastor Eliseu sobre as cartas paulinas, como entender as cartas paulinas, e fiz uma da missionária, eu não vou lembrar o nome da missionária, sobre psicologia na religião, para entender os temperamentos dos apóstolos, a psicologia tratando da personalidade dos apóstolos. Eu não lembro o nome dela, de verdade que eu não lembro, tanto que ela não está mais de graça. O curso foi tão bom que ela não está mais de graça. Então são 5. Tem 5 cursos de graça para você. Não sou patrocinado pela Academia dos Pregadores, mas eu fiz e eu recomendo para você. Fiz 3 com certificado. Então, se especialize, irmão. Se capacite. O problema é que as pessoas não querem se capacitar, aí estão na igreja e acham que o pastor não tem a mesma visão. O que eles fazem? Abre a igreja. Aí se abrindo igreja, abrindo igreja, abrindo igreja, abrindo igreja. Ah, professor, é a melhor igreja de Quibá. Depende. Porque muitas dessas, dá 6 meses, um ano, fecha. E aquele povo que estava ali se dispersa. E para você juntar aquele povo de novo, irmão, dá trabalho. Você sabe disso. Que é mais difícil você trazer de volta quem está perdido do que quem nunca se achou. Você sabe disso. Então, capacita, irmão. Tem cursos de graças bom aí. Esse mesmo da Academia dos Pregadores é sensacional. Tem tudo a ver com a lição, irmão. Não estou fora. Tem tudo a ver, já que estamos falando de missão. Tem que ter capacitação. E tem capacitação boa, grátis, irmãos. Academia dos Pregadores. Tá bom? Fica aí a minha indicação. E é você que tem que buscar esse conhecimento, de modo a treiná-lo por onde ele percorria, levava consigo os seus discípulos. Marcos nos faz entender que o servo estava ensinando os discípulos a terem o mesmo modo de pensar a respeito de amor pelos perdidos. O que nos chama a atenção é quando olhamos os frutos que a igreja colheu. Notemos que o seu projeto pedagógico tem sido bem sucedido, considerando que até nos nossos dias, mesmo diante de tanta diversidade, milhares de vidas têm sido alcançadas. Proclamar as boas novas do reino de Deus ainda continua sendo a principal missão da Igreja de Cristo. Quando a igreja perde esse foco, ela enfraquece como Igreja de Cristo. Então, nunca poderemos deixar de evangelizar. Hoje você pode evangelizar de maneira mais simples do que você ir para a rua, como antigamente, né? O tete a tete. Rede social. Hoje você tem... Hoje eu estou indicando, irmão, coisas para você que tem tudo a ver com a lição. Você já ouviu falar no Glorify? É um aplicativo que te ensina a ter devocional. Olha que eu faço devocional, gostaria que você acompanhasse o devocional, curtisse o devocional, fizesse pedido de oração ali no devocional, que a gente interagisse no ao vivo, mas eu não posso pensar só em mim, irmãos. Eu penso no reino. E como eu penso no reino, eu tenho que indicar para vocês outras ferramentas que te aproximem de Deus. Então o Glorify é excelente. A Bíblia está aqui no meu celular, que fica marcando o tempo, né, da aula. Tem um aplicativo da Bíblia que você clica nele, aí tem a opção compartilhar. Aí você põe no seu story, você põe no seu Reels, você põe lá no short aqui do YouTube, você põe no Facebook, Instagram, Twitter, você põe onde você quiser.
você está mandando versículo. Um dia, alguém perdido ali, desesperado, você coloca um versículo, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas ele fará. Para você dizer, puxa, a vida estava perdido e recebi uma palavra como essa. E você pode, é simples e fácil, tá bom? E se você não tem coragem, compartilha esse vídeo aí para que outras pessoas sejam alcançadas. O devocional, compartilha. Pastor Alex, Pastor Urandi, o professor Mateus, estamos aqui, irmão. 4 aulas por semana completa, devocional diariamente. Essa é a nossa missão. E qual é a sua missão? Nosso 2.3, o servo demonstra para que veio. Eita, para que ele veio? Vamos ver agora o que o pastor Abinair aqui coloca. O amor do servo era visível a todos. Diante de tamanha afeto, ele olhava e sentia compaixão, se colocava no lugar do outro, pois era semelhante a ovelha sem pastor. Como ele diz, está vendo essa multidão? Aí, olha essa multidão. São ovelhas sem pastor, estão perdidas, sem direção, sem saber o que fazer, como fazer. São ovelhas que estão perdidas e eu preciso ir em direção a essas ovelhas. Por tamanho amor, o servo revela o motivo da sua vinda a este mundo. Pregar o reino de Deus para a salvação dos perdidos. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso venho. Então, Marcos 1 é só o versículo 38, aí mesmo, não havia fechado a minha Bíblia, é só ir para o versículo 38 para confirmar o que está na Bíblia, na revista, está na Bíblia. E Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às províncias vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois, eita, eu ainda não tenho coragem de riscar a minha Bíblia. Oh, Jesus. Oh, meu Pai. Não, ainda não. Deixa eu largar o meu desapego que eu pego, que eu risco. Pois foi para isso que eu vim. Pregar o evangelho. Ele que dizia, vamos, eu quero pregar, eu quero dizer, eu quero trazer salvação, arrependimento, bora. Como diz na minha terra, se aveste, vá, se aveste, homem, bora. Tem muita gente perdida. Então foi para isso que ele veio e é para isso que você está aqui, para proclamar o reino também. Nosso ponto de número 3, o ID é realizado pelos seus discípulos. E nós também, tá, irmão? Nós somos cópias de Cristo. Jesus Copy. Douglas Gonçalves. É isso mesmo, somos cópias de Cristo. A missão que o servo confiou aos seus discípulos para anunciar o arrependimento e a remissão de pecados em todos os lugares foi muito bem entendida por eles. Remissão do pecado, arrependimento de pecados. Marcos narra que após o Senhor ser recebido no céu e assentar-se à direita de Deus, os discípulos partiram para pregar aos homens em todas as partes e o Senhor ia confirmando a palavra com sinais os que seguiam. Já foi a nossa leitura bíblica em classe, ou leitura, ou texto de referência. E eu louvo a Deus porque eu posso dizer que o evangelho chegou lá numa cidadezinha chamada Itaquitinga, Pernambuco, de onde eu nasci. Chegou lá. Chegou. Tem gente aqui do Brasil inteiro e eu fico surpreso, grato e feliz que o canal Bíblia para o Cotidiano está assim, ó, chegando em todo lugar, até fora do país. Que chegue, que a palavra de Deus seja proclamada nos 4 lugares da terra. Vamos lá? 3.1, como cumpridores do ID do servo, precisamos evangelizar. Como cumpridores do ID do servo, precisamos evangelizar. Lembra que eu falei? Academia do Pregadores tem aula lá, um curso Evangelismo e Missão. Se você quer aprender, vai lá, tá bom? Evidencia-se entre as páginas sagradas que possuímos a responsabilidade de evangelizarmos toda
criatura, misericórdia, responsabilidade. Pesado, mas não dá para fugir. É para mim e para você. Não importa se é com o microfone na mão, na frente do celular ou 1 a 1 na fila do banco do ônibus da escola. Tem que fazer isso aí. Temos. O Senhor não nos mandou realizar qualquer missão. Misericórdia, irmão. Pastor Abinaí está terminando o negócio do jeito que começou. Com força. O Senhor não nos mandou realizar qualquer missão, irmão. Não é ali comprar pão não, tua mãe. Vai ali comprar pão, menino. Vai na venda do seu Zé e traz ali 1 quilo de mortadela, 5 pão por menino comer, tá? 2 tubaína. Não, Guaraná Brahma. Se é para falar de venda, vamos falar do Guaraná Brahma. Eita Jesus, traz mortadela e pão. Ponto. Vai ser o lanche desse menino. E tem lugar que ainda era tubaína. Não é essa missão não, irmão. Não é isso aí não. Não é as coisas do exército não. Missão dada é missão cumprida. Não, não é isso aí não, irmão. Essa missão vai perdurar para a eternidade. Eu gosto dessas coisas assim, para você rir, depois vir ok, ó, pô. Esse evangelho, essa missão que nós estamos aqui, irmão, vai soar na eternidade. Você está brincando? Não ri não. Porque Deus pode perguntar para você, e cadê aquele vizinho que eu dei na sua mão? E você disse, ele perturbava demais, então vai ficar perturbado com ele longe daqui, que aqui você não vai ficar não. Professor, disse, eu não, irmão, é Bíblia. A gente tem que entender, irmão, isso aqui é sério. Essa nossa missão vai chegar para a eternidade. Não é, tá aqui, ó, pastor Abinaí. O Senhor não nos mandou realizar qualquer missão. Não foi para você ir na padaria comprar pão, não. Foi para você ganhar almas para o reino, tirar almas do inferno. Foi essa a missão, viu? Vamos lá. Continuando, né, a leitura do outro lado. Mandou-nos pregar o evangelho para que o ser humano não seja condenado ao inferno. Entretanto, para que a pessoa creia para a salvação, é necessário que o evangelho seja proclamado com fidelidade. Quando olhamos para o empenho do trabalho dos discípulos e presenciamos a sua dedicação na solidificação das primeiras igrejas, compreendemos a seriedade de nos entregarmos ao trabalho de evangelização para o crescimento do reino de Deus. Não é a minha igreja. Eu sei que muitos nos gostam, mas minha, quando eu faço parte, não tem nada a ver, irmão, com a igreja do Inamar, pastor Nilson, pastor Oséias, pastor Samuel Ferreira, não tem nada a ver com eles, tem a ver com o reino. É com o reino. E é eu que tenho que programar, é eu que tenho que declarar essas boas novas. Porque quem ganha? O reino. Tá bom? 3.2. Como cumpridores do ídolo do servo, precisamos discipular. Olha só, o 3.1 parece bem igual, né? Deixa eu perguntar, você tem discipulado alguém para fazer o ID? Porque o grande problema é que às vezes a gente até sabe, mas a gente não está treinando ninguém, irmãos. Hoje eu convidei um jovem mesmo, acho que tem 19 anos, não vou dizer o nome dele, né? Convidei ele para vir dar aula aqui no canal. Ele é da nossa igreja, né? Minha igreja, a igreja que eu faço parte, a de Inamar. Convidei ele para dar aula aqui da turma, da turma da Betel, daquela turma Viver Mais, dos 15 aos 17. Porque eu já estou treinando ele. Eu já levo ele para a sala dos homens, eu já sento com ele, tiro dúvida com ele, eu dou aula, deixo ele falar um ponto. Eu estou fazendo o discípulo para depois ele caminhar. Você está fazendo discípulo, professores? Conversa com o superintendente. Você está fazendo novos professores? Esse trimestre, esse primeiro, nós estamos treinando 3 novos professores. Você está treinando novos professores na sua igreja?
Faça isso. Aqui no canal tem uma inscrita chamada Zilma. Ou é Zilma ou é a Hilda? Oh, meu Deus do céu. Me perdoe se eu errar. Mas se eu falar o nome da outra inscrita, ela vai me corrigir. A Monique foi treinada, foi orientada e Monique já está dando aula para as irmãs. Isso é fazer discípulo. Isso é poder treinar outros para continuar a obra. Então, temos que discipular, tá bom? Temos que discipular sim. Vamos lá, o que o pastor Abinaí nos diz. É de vital importância entender que no ensinamento cristão, por meio do discipulado, a Igreja de Cristo tem a oportunidade de instruir o novo seguidor do servo. O discipulado é tão importante que, se bem observado no Evangelho de Marcos, presenciamos Jesus instruindo algumas pessoas, a saber, o leproso, Marcos capítulo 1, 44 e 45, o paralítico de Cafarnaum, Marcos capítulo 2, do 1 ao 12, a mulher que tinha um fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, 25 e 34, vamos lá, a mulher cananeia, Marcos capítulo 7, do versículo 24 ao 30, o cego de Jericó, Marcos capítulo 10, 45 a 52, Assim, seguindo o exemplo de Jesus, a igreja precisa, no ensino cristão, de uma visão multiplicadora, capacitando os novos crentes para fazer mais e mais discípulos para Cristo. Precisa, irmão, é o discipulado. Tanto na editora Betel, Central Gospel e CPAD, eles têm revista, irmão, de discipulado. Eles têm discipulado 1, discipulado 2. Eu posso dizer, não é que me disseram, eu falo com propriedade. Quando eu me converti, quando eu entendi que eu precisava mesmo, já fui aqui em São Paulo, aceitei Jesus lá em Pernambuco, aí fiquei capengando, vim para São Paulo, tudo novo, tudo não sei o que, fiquei capengando, tal, aquela, desviado, a palavra é essa. Aí quando Deus me chamou de volta, na verdade nunca me abandonou, eu que abandonei Cristo, eu que abandonei Ele, não fazia nada de errado, mas era só trabalhar para casa, não queria ir para a igreja, não conhecia, não queria nada com nada, queria ficar em casa e mais nada, só isso. E o que aconteceu? Aí eu fui numa igreja, cheguei numa igreja, Baixo Caviúna, aí um pregador estava pregando lá, ele olhou para mim e disse, moço de camisa branca, desce, que Deus tem pressa, que faz tempo que Ele está te esperando voltar. Misericórdia, irmão. Quase que eu pulava da galeria. Ele orou e eu fui fazer o discipulado. Minha professora de discipulado, professora Clícia, minha amiga, fui padrinho de casamento dela. O meu filho, Rosil, foi noivinho da Clícia, gente. E a Clícia, ela foi a minha discipuladora. E por que eu estou falando isso? Porque eu fiz 6 meses de discipulado. Eu fiz 6 meses de discipulado, que é o discipulado 1 e o discipulado 2. Depois foi que eu fui para a classe dos jovens, entre jovens e obreiro, a sala dos homens, que lá na época no Belém era dividido, então eu fiquei na sala dos homens, aí já um queria me levar para a sala do jovem, porque eu era um jovem casado, na verdade, era um jovem casado, eles queriam me levar para lá porque a revista era a mesma, tá, irmão? Era a mesma, essa, tipo, fosse isso aqui, ó, que é para jovens e adultos, então eu ficava na sala dos homens, com os obreiros, os homens mais velhos mesmo, outra hora eu ficava com os jovens, até que me descobriram dando aula. Aí fui dar aula para os jovens, depois vim dar aula para os obreiros, e aí não parei mais. Mas o que eu quero dizer para você com isso? Eu fui discipulado por 6 meses. 3 meses, discipulado 1, 3 meses, discipulado 2. Pela professora Clícia, que é mais nova do que eu, diga de passagem, no mínimo uns 10 anos. É sério, e eu fui discipulado, tanto que eu fui padrinho do casamento da Clícia, e o meu Rosil foi o noivinho dela, só para você ter ideia, irmão. Então, precisamos voltar com a sala do discipulado. Superintendente, volta com a sala do discipulado. Professor, é difícil, e quem disse que era fácil? Quem foi que te disse que era fácil?
Abre sala de discipulado. A revista é sempre as mesmas. Você pode fazer a rotatividade com os professores. Uma semana um, uma semana outro. Discipulado 1, discipulado 2. Você vai treinar pessoas para ficar firme na presença do Senhor. Voltem com o discipulado. A nossa igreja tem, só que não usa revista. É um discipulado próprio, chama DINC, Departamento de Integração do Novo Convertido, que é o meu amigo Everton, que eu estava falando. É ele que é o responsável por esse departamento. Eu já dei muita aula no DINC, é um privilégio. DINC é Departamento de Integração do Novo Convertido. É bíblico, irmão, fazer discipulado. Eu não estou jogando conversa fora, meus queridos. Eu estou orientando vocês o que precisa ser feito. As igrejas estão perdendo essa essência. E se eu não alertar vocês, vai ficar mais um trimestre passado e ninguém se preocupa com isso. E a nossa tanta revista da Betel, que é a sala que você está, a Betel tem discipulado 1 e discipulado 2. Resgata isso aí, professores. Vai ajudar muito os novos convertidos. Tá bom? Vamos lá. 3.3, encaminhando para o final. Como cumpridores do ID do servo, precisamos implantar novas igrejas. É uma realidade? É. Mas implantar onde, professor? Aí é uma opinião pessoal. Por exemplo, aqui onde eu moro, nessa avenida aqui, tem uma igreja. Aí tem 2. Aí tem um em cima 3. Tem 4. 3. Tem 3 igrejas em 500 metros. Minha opinião, desnecessário. Não, professor, é melhor do que bar. Se a minha intenção é proclamar o reino para quem não conhece do reino, por que em 500 metros eu vou ter 3 igrejas? Eu teria que ter uma certa distância, já que eu quero atingir toda a comunidade. Eu conheço lugar que literalmente uma igreja é embaixo, a outra igreja é em cima. Literalmente, em cima, uma em cima da outra. Não é nem um do lado, é em cima assim, ó, um em cima da outra. Uma no nível da rua e outra você sobe a escada para ir para ela, mas é um em cima da outra. Eu te falo, que reino estão propagando? Minha opinião, desnecessário. Não foi para isso. Deus quer que o reino seja espalhado no mundo, irmão. Um bairro onde não tem. Uma cidade longínqua. É isso que tem que ser. Então precisamos ser realistas. Mas precisamos implantar a igreja? Precisamos. Mas quando nós fazemos todas as etapas primeiro. Tá bom? Vamos ver o nosso pastor Abinaí, que é presidente lá do campo. Pastor Abinaí, me leva aí, pastor Abinaí, para eu dar um glória com o Senhor, misturado com aleluia, e lhe dar um abraço. Amei os seus estudos, pastor Abinaí. Senhor, só de ler os seus escritos eu fico muito feliz e eu oro pelo Senhor toda semana, tá bom? Diz assim: o servo sabia que para sermos obedientes à grande comissão deveríamos ir onde ninguém havia ido. Eis aí. Por isso ele estabeleceu a igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Marcos 16:18. Podemos dizer que uma igreja local organizada de acordo com os princípios bíblicos possui uma grande importância na obra da evangelização. Ela envia missionário, abre pontos de pregação, realiza culto ao ar livre, treina os discipuladores, etc. A história mostra que a expansão do ministério de Madureira se deu por sua visão missionária, enviando pregadores para desbravar novas igrejas por todo o Brasil e pelo mundo. É uma realidade. Não é porque hoje eu sou do Madureira, mas eu posso falar do Madureira e posso falar das Assembleias. Abrimos muita igreja, mas muita. Estou fazendo bacharel em teologia, minha faculdade. Agora fui para a faculdade, irmão. Faculdade de teologia. Estou fazendo e lá tem a história da igreja, as Assembleias de Deus e referência. Tanto que, eu vou dizer para vocês, e vocês vão concordar comigo,
Mesmo a pessoa saindo das Assembleias de Deus tradicionais, que é Belém, Missão, Madureira, quando essas pessoas saem de lá e elas abrem igreja, que nome que elas colocam? Assembleia de Deus, Getsemane. Assembleia de Deus, Jesus cura. Assembleia de Deus dos milagres. Assembleia de Deus, não sei das quantas. Para você entender o peso que é. Você já viu alguém abrindo uma igreja universal do José? Igreja Renascer da Maria? Igreja Internacional da Graça do Espírito Santo? Igreja, deixa eu ver outra famosa, Sara Nossa Terra, da Terra Seca. Deixa eu ver outra famosa, Igreja Deus e Amor dos Últimos Dias. Você já viu? Não tem. Pode ter uma, outra, né? Não conhecemos tudo? Pode ter, pode. Mas a 99%, quem sai da Assembleia, abre o nome Assembleia. Você entendeu o peso que é ser assembleano? Porque acreditou em fazer missão. E fez missão. E continua fazendo missão. E é o ID, irmão. É o ID. Tá? Nossa conclusão. A nossa conclusão acabou. Nos diz assim, ó. Concluímos o estudo do Evangelho de Marcos. Aprendemos que Jesus Cristo, ressuscitado, nos deixou uma missão que deve ser conhecida e cumprida com responsabilidade e comprometimento no poder do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho para fazer discípulos até que ele venha. Fazer discípulos até que ele venha. Essa é a minha, a sua, a nossa missão. Precisamos e devemos continuar aprendendo da palavra de Deus, anunciando as grandezas do nosso Senhor. Que Deus abençoe você grandemente, que você venha se inscrever para acompanhar agora esse estudo do livro de Gênesis. Vamos ler o livro de Gênesis, aprender com esses personagens. Esse será mais um trimestre para a honra e glória do Senhor. Eu sou o Tony Pinho. Esse canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu, o Rosil e a Rose carecemos das suas orações. Se Deus permitir, estaremos amanhã de manhã no nosso devocional Café com Deus Pai. Eu espero que você tenha um fim de trimestre excelente e já esteja preparado para nós mergulharmos nas promessas do nosso Senhor feito no início de tudo, o livro de Gênesis. Que Deus te abençoe e venha abençoar o pastor Abinair mais e mais. Fique com Deus e até amanhã. A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano, Escola Bíblica Dominical de segunda a sexta. Devocional todos os dias às 7h30 da manhã. Café com Deus Pai. Vamos tomar café com o nosso Pai. Sejam muito bem-vindos e volte sempre.